Bom dia, Brasil! Bom dia, família Canção Nova! Como é bom estarmos juntos nesta manhã, segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Como é bom iniciar esse mês junto com você, nessa expectativa. Estamos sim na expectativa de como foi o mês de julho, mas o nosso coração, independente do resultado, celebra a vitória de Deus na nossa vida. A vitória da evangelização, porque a Canção Nova não para, né, família Canção Nova? Neste final de semana nós tivemos aqui acampamento, tivemos uma conferência para mulheres maravilhosa. Já eu vou aqui agradecer, mas eu quero acolher você que está pelo CN Plus nos acompanhando, você que está agora também assistindo pelo YouTube ao vivo da TV Canção Nova e depois acompanha pela reprise, hein? O canal oficial é Canção Nova Play. Sempre que você for acompanhar a reprise, é pelo canal do YouTube Canção Nova Play. Bom dia para você que está pela rede Canção Nova de rádio nos ouvindo em tantos lugares, no trabalho, em casa, no trânsito, dirigindo, nos hospitais. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. E você, é claro, em Portugal. Tem muita gente lá em Portugal agora na hora do almoço, né? Um bom almoço aí para todos. Boa tarde que estão nos acompanhando. E eu sei que não é só no Brasil. Além do Brasil, tem muita gente também sintonizando neste momento e acompanhando o Sorrindo para a Vida, porque a Canção Nova é 24 horas de evangelização, graças a essa linda companhia de pesca. E o meu bom dia aqui para os nossos cinegrafistas por trás das câmeras, bom dia também para as nossas produtoras, né? A Gil, a Camila que está aqui, bom dia para o pessoal ali do Twitter, da Rede Canção Nova de rádio, enfim, nós formamos aqui uma grande família, são muitos departamentos, viu? Muitos mesmo, para que você possa receber aí na sua casa a evangelização. E aqui a minha gratidão às minhas irmãs de comunidade que prepararam com muito amor e carinho a primeira conferência para mulheres, sábado e domingo. Foi no Auditório São Paulo, um encontro fechado. E já digo para você, mulher que não veio, você perdeu, foi uma benção. Foram nossas irmãs de comunidade, as casadas, as solteiras, as celibatárias, todas envolvidas. Vieram irmãs também de São Paulo, de Brasília, até de Vitória da Conquista, né? Veio a nossa querida irmã Simone para ajudar na organização dessa conferência para mulheres. E que encontro maravilhoso! Ontem contou com a presença também da Adriana Arides, aquele beijo para ela, que pregou, cantou. Foram momentos assim, gente, muito especiais, de cura, de restauração. Deus fazendo uma obra nova na vida de tantas mulheres. E eu quero agradecer a cada uma que disse o seu sim, que esteve aqui recebendo a graça de Deus e saciando a sua sede, porque só Jesus, não é verdade, pode matar a nossa sede? Ele que é a fonte de água viva. Então agradeço aqui todas da equipe, mas especialmente aquela que esteve à frente, a nossa querida Adriana, né? Adrianinha, que aqui a gente chama carinhosamente, a Flávia, e todos ali que organizaram um evento tão maravilhoso. E, é claro, sacerdotes que participaram também com a gente, que foi o Padre Éder, também o Padre Joaquim, nas Santas Missas, né? Na adoração ao Santíssimo Sacramento. Foi um encontro lindo. E já deixo a dica para você, hein? Fique atenta, porque ano que vem vai acontecer a segunda conferência Mulheres como Maria, que você possa se programar também para estar junto conosco, combinado? Foi maravilhoso e já você vai conhecer quem vai estar aqui na música, ela também esteve ali animando junto, mas eu já quero acolher a Valdênia nessa manhã, gente. Bom dia, Val! Bom dia, Patrícia Mendes! Tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo! Bom dia, família Canção Nova! Bom dia para você de todo o Brasil e além Brasil que reza com a gente nesta manhã de segunda-feira. Novo mês, novas esperanças. Novo mês, novas oportunidades de vida com Deus, novas oportunidades de conversão, novas oportunidades de santidade. Espere de Deus coisas boas, confie nele, se agarre a ele
e espere dele coisas boas. Estamos começando o mês de agosto, é mês vocacional. Eu encontrei com uma das nossas colaboradoras agora, quando estava vindo aqui para o nosso programa, eu disse para ela, eu te vi no sábado, eu estava na pós-graduação, mas estava tendo, entre os eventos, encontro vocacional aqui na comunidade Canção Nova. E que bom saber que nosso Senhor segue chamando. Deus segue lançando as redes, jogando as redes entre nós e nos chamando a viver uma vida com maior intimidade e maior entrega a Ele. Então já faça esse convite nesse mês vocacional. Você já parou para ouvir a Deus? Qual é a sua vocação? O que Deus espera de você? O que Deus tem para a sua vida? Abra o seu coração. Esse mês, toda a igreja no Brasil dedica-se a Ele. Nós tivemos ontem a celebração do Dia do Padre. Não é o primeiro final de semana de agosto, é também o dia onde nós rezamos e homenageamos todos os sacerdotes. Eu tenho o prazer, o privilégio de trabalhar com todos os padres da Canção Nova, meus amigos queridos, meus irmãos, muitos pais espirituais que eu tenho. Então eu quero também abraçar todos os sacerdotes da comunidade Canção Nova, mas eu aproveito para abraçar os sacerdotes do Sorrindo para a Vida, porque são inúmeros e inúmeros, alguns fazendo caminho vocacional para a Canção Nova, mas outros que experimentam desta espiritualidade. Então meu abraço, meu carinho a todos os sacerdotes que estão acompanhando aqui o nosso programa. Então, essa semana é a semana onde a gente reza pela vocação sacerdotal. Se você tem esse chamado, pode, quem sabe, já escrever para nós, viver essa experiência aqui com a Canção Nova, mas independente, Deus tem uma vocação, um chamado específico para você. Vamos pedir de maneira particular nesse mês de agosto que Ele nos mostre. E nós que já descobrimos que nosso Senhor, por misericórdia, nos conceda a graça da fidelidade. Por amor a nós, Senhor, que nós te amemos mais, para que a gente possa melhor te servir na vocação que o Senhor nos concedeu. É assim que a gente começa o nosso programa Sorrindo para a Vida. A Patrícia vai terminar de apresentar a bancada, mas eu já quero convidá-la a participar aqui comigo. Vamos combinar assim? Não demora, não? sorrindopravida@cançãonova.com. Manda um e-mail, daqui a pouquinho bancada completa e tem fotinho lá no Instagram, combinado? Mas agora e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com. Vale aquela selfie na frente da TV, dizendo, estou acompanhando, estou rezando com vocês, estamos juntos nessa belíssima missão. Te espero hoje e te espero todos os dias aqui em nosso Sorrindo para a Vida. Isso mesmo. E olha, falando ainda sobre as conferências, né? A conferência para mulheres, nós tivemos aqui 3, né, mulheres maravilhosas, que têm voz maravilhosas, lá de Brasília, animando essa conferência. 2 delas estão por trás das câmeras, que é a Ruanda e a Gabriela Carvalho, sejam muito bem-vindas. Mas também aqui cantando para a gente hoje, eu tenho a alegria de acolher a Michele Abrantes. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada. Que alegria estar aqui, viu, Patrícia? Patrícia esteve na missão de Brasília, na transição da minha chegada, né, na missão, assim. E que bênção estar aqui com vocês, estar com você, acompanhando, muitas vezes do outro lado e hoje acompanhando daqui. Que graça, a conferência foi incrível, né, Patrícia? Foi maravilhosa. Nós viemos de Brasília, viemos a caravana, o trio, né, e foi muito bom as nossas partilhas e tudo que Deus realizou em nós nessa conferência, as mulheres, os testemunhos, né? Que alegria estar aqui. Obrigada pelo carinho, principalmente nesse dia 1º de agosto, que é o mês vocacional, né? E eu partilhava com a Patrícia que eu faço também caminho vocacional para a Canção Nova, e esse discernimento, ele é feito assim, na vida, né? Então, esses dias eu experimentei muito isso aqui, sabe, Sapo? Experimentei isso, sabe, Pati? De conviver, de partilhar e discernindo ali a presença do Padre Jonas falando com a gente, né? E com certeza falando com você que acompanha Sorrindo para a Vida hoje. Amém, seja bem-vinda. Obrigada. Viu? E aquele beijo para o povo de Brasília, né, gente? Que saudade. A Val também morou lá, né, Val? Quanto tempo? Eu estava falando para a Michele que eu fui no processo de transição
Nós estávamos adquirindo, na época, era o Grupo Gazeta, de Brasília, e nós adquirimos, nós, Fundação João Paulo II, e tornou-se, então, Canção Nova. Então, era a rádio e a TV. Então, eu fui para esse processo de transição, principalmente da rádio. Hoje é o SAAM, onde nós estamos, mas na época que eu fui, a rádio ainda era em Sobradinho. Então, fui para fazer toda a transição de Sobradinho para Brasília. Fui para ficar 3 meses, fiquei 1 ano. Mas foi muito bom, graças a Deus, e eu amo demais. Eu vou aproveitar, porque ali nos bastidores, a Michele disse assim, Val, minha mãe te ama. Falei, então nós vamos caprichar no beijo, no abraço. Dona Isa, um beijo para a senhora, muitíssimo obrigada pelo carinho, pelo amor, é o cumprimento da palavra de Deus na minha vida. Deus vai multiplicando minha família, né? Às vezes tem pessoas que pensam assim, erroneamente, ela só tem meu irmão. É nada, minha filha, eu tenho tanta gente, tem a Dona Isa lá em Brasília também. Então, um abraço apertado para a senhora, Deus abençoe, obrigada pelo carinho, conto com as suas orações, com o seu amor sempre, tá bom? Beijo. Beijo pra mamãe Ai, da Paty, Michele. deixa eu dar um beijo na mamãe, senão a mamãe vai falar, ai, Mi, como assim? Vou deserdar e pegar só a Val pra mim. Minha mãe realmente acompanha a Canção Nova 24 horas na nossa família. Ela ama, sabe todas as histórias da Paty, os testemunhos, ama a Val. Então, mãe, muito obrigada. O sapo também. Ixi, ela vai falar, você tinha que ter falado do sapo, filha. Então, mãe, um beijo para você, todo o seu apoio, todo o seu carinho. A senhora realmente, assim, é o esteio, né, da nossa família. Então, muito obrigada. E mandar um beijo também para o meu esposo, Rodrigo, que também está lá. Meu amor, te amo. E para eu estar aqui, com certeza, toda a minha família, né, me deu todo o apoio para estar aqui. Então, muito obrigada. Bem-vinda. Obrigada. Sapo, bom dia. Bom dia. Animado, Sapo, pro resultado? Animadíssimo. Você sabe que já teve uma enquete aqui, né? Já? Teve aqui entre eu, os câmeras, o Derli do áudio. A porcentagem hoje que está todo mundo esperando, teve de 95 até 102. Nossa, e a sua opinião? É surpresa. Ah, surpresa. De 95 até 102. Qual será, então? Aí vamos aguardar agora no final para a gente saber quem é que ganhou a enquete aqui. Tá bom, mas olha, no meu coração é 100% e a gente agradece. Nossa, gente, já, olha, amanheci ganhando chocolate. Obrigada, Padre. Bom dia, bom dia. Deus abençoe. Ó, dá um pro Sapo. Vamos lá. Dá pra nossa Passa cantora aqui, ó. querida também. Olha Isso. Agora sim. Ó, agora o Sapo, bom dia a todos. O Sapo tá de olho. Como é que chama aquela ali? Broa, né? Bro, Ele sabe? Aquela broa é Tanto pra boa. broinha que eu achei que o prato ia cair. Então eu falei, eu vou levar já um chocolate para ele. Aproveita para agradecer, né, gente, a padaria Vovó José. Ah, é verdade. Todos os dias, né, nos fornece aqui ou algo assim delicioso, doce. A gente ama também, como que é o nome daquele salgado, o Val? Não, chipa. Chipa. Nossa A chipa, Senhora, gente. A padaria Vovó Josefa O dia que tem maravilhosa. chipa, eu louvo viu? a Deus dobrado. A gente estava falando ontem lá em casa também no jantar, né? A Ruanda, que ela ama a tortinha de limão da padaria da Vovó Josefa. E o meu filho, o Juan Diego, também adora. Eu né? gosto de tudo. Né? De tudo. Olha, eu particularmente gosto daquilo que dá para usar, assim, essa parte aqui para exercitar as mandíbulas. Deu para mastigar, eu gosto. Tudo que mastiga. Bom Padre. dia, Deus abençoe meus irmãos. Bom dia também, querida. Abraço a dia, sua mãe, Padre. a sua irmã, o seu esposo. Estive na casa deles já, jantando, convivendo. Conheço a irmã dela, muito querida, também o seu esposo, muito querido. Toda a sua família, seu pai também, todos lá. Um abraço, muito bem-vinda, viu? Obrigada, Padre. Deus abençoe. Gracinha. Prazer. Vira e mexe, eles me levam no aeroporto, lá em Brasília, quando eu vou para lá, me dão um suporte, Te dá né? esse suporte. Muito queridos. Bom dia, meus irmãos, todos que nos acompanham. Deus abençoe. Uma nova semana. Com essa nova semana começa também, como diz a carta, o livro de Miqueias, né? As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, também todas as semanas. O início civil da semana. Você deve estar pensando assim, nossa, Padre, tem tanto problema para resolver, talvez batalhas, mas não esqueça que a graça de Deus também se renova sobre você. Uma nova unção, uma nova graça espiritual, o Senhor está derramando sobre você nesse dia. Então, enfrente a semana aí com essa coragem, com essa determinação no coração. Deus está contigo. E hoje, nós vamos também aqui proclamar o resultado. Eu estou ansioso, viu? No bom sentido da palavra ansioso, para saber o resultado da nossa campanha. Quero agradecer demais àqueles e aquelas
aquelas que fizeram o Pix por ocasião do meu aniversário de sacerdócio na sexta-feira. Muitas pessoas me mandaram um comprovante, a Patrícia, do Pix 15, né, que eu fiz 15 anos de padre na sexta, mas também alguns dizendo, padre, quero que o senhor chegue aos 60 anos de sacerdócio. Mandaram R$60, né? Então é a família Canção Nova demonstrando o amor para com a obra de Deus, para com a evangelização. Muito obrigado, a gente está muito feliz. Hoje a gente celebra o resultado da campanha de julho e já começamos também, né, Patrícia, a luta com a campanha de agosto. Mas, como diz a palavra, nós não somos de perder a esperança, mas somos de conservar o ânimo e de viver cada batalha confiando na providência de Deus. Nosso maior propósito, gente, é a evangelização. O que a gente quer é evangelizar, né? O resto é consequência, o resto é acidente. Todavia, a gente precisa de toda essa estrutura, por isso que a gente pede, não é para nós missionários, é para manter essa obra de Deus. E Deus lhe pague. Muito obrigado, você que entende essa obra e que faz ela acontecer. Hoje nós refletiremos sobre uma passagem que eu particularmente gosto muito, João, capítulo 8, versículo do 3 a 11. É a história da pecadora perdoada, né? Mulher adúltera também, algumas traduções trazem. João 8, do 3 ao 11. Anota aí, esteja com o seu coração aberto, que eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Tem tudo a ver com a conferência para mulheres que aconteceu esse final de semana. E o senhor passou por lá também rapidamente. Passei a dar um abraço na Adriana, tá? Eu não estive pregando, né? Que eu estava pregando no encontro vocacional da Canção Nova, que foi lindo, diga-se de passagem. E no acampamento também. No acampamento e também no Rosário da Vitória, em São Paulo. Esse final de semana eu me dividi. Cheguei bem tarde de São Paulo aqui no sábado, mas foi lindo também. Um abraço ao Frei Gilson, ao Padre Marcelo Rossi, ao Dom José Negri, a todos lá do Santuário do Padre Marcelo, que me acolheram com muito carinho. Até parabéns dos 15 anos eu ganhei lá também. Mesmo o aniversário tendo sido na sexta, né? Então eu me dividi nesses 3 eventos, mas foi maravilhoso. É muito padre, bom. uma das mulheres na conferência para mulheres me contou um fato que tem a ver com a senhora Cássia, lá de São Paulo. Um beijo para Cássia, viu? Ela disse que ela trabalha num banco, o senhor foi lá no banco, ela convidou o senhor para entrar na parte interna do banco. Sim. E lá o senhor, né, rezou por ela. E ela se colocou de joelhos. Aí ela disse que o rapaz que era responsável pelo cofre achou que ela estava sendo rendida vendo aquela cena. Ela falou, será que o padre Adriano lembra disso? Eu falei, eu vou contar para ele lá no ar. Eu falei, mas que fato engraçado, né? Olha, é um pouco da minha característica. A pessoa bobeou, eu ponho a mão e reza. Não é, graças a Deus. Então eu não lembro assim diretamente, eu faço isso bastante. Agora, que bom, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que bom que ele ficou tranquilo. Não chamou a polícia, né? Graças a Deus. Senão, acho que eu devia estar de clash, mas que ele olhou e falou... daí ele percebeu. Cássia, tá dado o recado. Legal. E a Adriana também. Tantas mulheres que participaram. Cássia. A Marli de Guarulhos também. Tantas mulheres lindas que estiveram nesse final de semana. Mas nós aqui também ficamos na expectativa pelo seu testemunho que chega até nós. Porque tudo isso que acontece, né? Os acampamentos, essa conferência para mulheres, tudo isso gera o quê? Encontro com Deus, transformação de vida, cura, libertação e resulta nos testemunhos que chegam até nós. E hoje, mais um testemunho nós queremos acolher com muito carinho, porque é o seu sagrado que você partilha conosco, né, Val? É isso mesmo, mas antes do testemunho tem uma conversa, vocês estavam ali na conversa, mas eu ainda quero trazer aqui, olha, participação do povo de Deus. Aguenta aí que eu já trago testemunho. Porque esse aqui, o padre... essa pessoa. O senhor conheceu, eu padre? Conheci. Ela é maravilhosa, de Manaus. Então, vocês já conheceram, você já sabe o que ela trouxe, vou guardar para mim. Ela disse, Val, divide com todo mundo. Quero agradecer com muito carinho. Essa palavra dela foi muito inspirada. Foi sabedoria. Essa palavra, acho que veio do Espírito. E ela deixou, então, aqui, olha, além da contribuição, porque ela é sócia do projeto Dai-me Almas, também doces regionais, tradicionais de cupuaçu, de castanha. Finalzinho do programa distribui para todos que estão aqui na bancada. Muitíssimo, muitíssimo obrigada. Deus lhe pague. Quero agradecer, chegou aqui também, está escrito assim, para Valdênia. Eu achei de uma gentileza, porque é ajuda para o Bazar Canção Nova. Então, muitíssimo obrigada a você que ajuda o Bazar Canção Nova. Ela já trouxe até com a sugestão de preços, assim, tem várias coisinhas aqui que a gente vai deixar lá no Bazar Canção Nova. Minha querida, Deus lhe pague, já vou pegar o nome dela, porque aí eu vou associar ao testemunho. Por falar em presente, padre, eu estou com a incumbência de entregar ao senhor
um casal peregrino. Um beijo mais uma vez para todos que peregrinaram comigo e com o Padre Edson nos últimos dias. E é a Fabiane e o Guilherme, eles são de Brasília, Distrito Federal. Brasília está presente mesmo aqui hoje. E aí, Padre, na Gruta de Nossa Senhora, em Izmirna, ou Izmir, eles tiveram o desejo de rezar pelo senhor, Sim. trouxeram esse cartão e Uau. também uma lembrancinha para o senhor. Então, um beijo também, Fabiana. Muito obrigado pelo carinho, viu? Beijo grande, Deus lhes pague. Olha, com uma mensagem aqui, com uma letra linda, inclusive, o contrário da minha. Que legal. Olha só que bonito. Linda. Muito, mesmo, muito bonito letra. mesmo. Deus lhes pague. E aí eu quero abraçar todas as pessoas que estão aqui juntinho com a gente, já participando do nosso... Obrigada, Padre. Eu ia pedir, mas daqui a pouco. Não, você está olhando para o café, ela não falou nada, mas ela deu uma olhada, eu falei assim, gente, eu preciso ser gentil aqui, né? Servir essa mulher de Deus. Obrigada, Padre, obrigada. Olha só, você que está participando conosco, o e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Este é o nosso e-mail para você interagir com a gente. Já agradeço a tantos irmãos queridos que já estão, obrigada mais uma vez pela gentileza, que já estão participando conosco. O Edson já deixou o pedido de oração, não é, Edson? Nós nos unimos a você, a todos que rezam com a gente. A Helena também está aqui conosco, ela diz, bom dia, bancada linda. Ela diz, estou muito feliz porque estou de férias e tenho a oportunidade de acompanhar ao vivo. Que bênção, hein? Todo mundo voltando das férias e a Helena começando as férias hoje. Um abraço, Helena, Deus te abençoe. Quero abraçar todo mundo porque, olha, muito esforço e empenho no último dia útil ou civil, como o padre gosta de dizer, do mês de julho, onde as pessoas se desdobraram para que a gente alcançasse o nosso percentual. Então, eu quero abraçar aqui a Eliane Ramalho, quero abraçar a Eva, Tereza, Valdir, Marcelo, Érica, Fernanda, Dulcineia, tantos e tantos, Gervásio, Rosineia. Obrigada, meus queridos. Deus lhes pague por nos ajudar nessa belíssima missão. A contribuição de cada um de vocês é que nos garante estar no ar hoje. Nós só estamos aqui porque teve pessoas que acreditaram e seguem ajudando. Seria, de fato, Deus poderia e pode fazer com que a Canção Nova siga em frente sem a ajuda das pessoas? Poderia e pode, mas é vontade de Deus. Ele quis contar conosco e contar com você também. Então, muitíssimo obrigada a você que aceitou esse convite de Deus de nos ajudar nessa missão de evangelizar. Obrigada mesmo. Não consigo falar o nome de todo mundo, mas agradeço de coração a vocês que nos ajudaram. Inclusive, o povo de Deus segue nos ajudando. O padre disse assim, olha, a gente já está louvando pelo resultado de julho, já começamos a luta em agosto, então eu trago aqui já a participação dessa nossa irmã em Cristo que já deixou ajuda para o mês de agosto. Ela diz assim, com muito carinho, eu quero escrever para vocês do programa e ajudar enviando esta oferta para o projeto Dai-me Almas. Embora esta contribuição seja singela e pequena, é de coração que eu ofereço a vocês, mesmo estando longe. Deus abençoe a todos. Sou de Periperi, lá no Pernambuco. E mesmo estando longe, ajudo esta obra de Deus que é a Canção Nova. Peço que o Senhor multiplique esta oferta e esta contribuição continue abençoando todos vocês. Que Nossa Senhora e o Pai das Misericórdias os abençoe. É a Maria Leni Matos. Maria, muitíssimo obrigada. Deus lhe pague por nos ajudar nesta belíssima missão. Aqui eu recebi também uma cartinha, achei tão bonitinha. Colocou aqui para entregar a Valdênia, programa Sorrindo para a Vida. E ela, olha o senso de responsabilidade. Ela diz assim, eu sou de Gameleira e quero pedir uma ajuda a vocês. E ela colocou lá, Valdênia, tudo bem? Eu sou revendedora porta a porta há mais de 10 anos. Meu neto, Ivanildo Gabriel, era sócio Kids, mas ele cresceu. Mesmo assim, eu continuo enviando a contribuição dele através do Pix. Geralmente, eu faço no dia 30. Ela me colocou aqui os valores, mas depois escreveu, não fale o valor. Então, tá só entre nós. Ela diz assim, eu agora estou ajudando a Canção Nova. Eu vou deixar aqui os meus dados para você conferir que eu sigo ajudando. Não, eu confio em você.
E ela diz assim: aproveito também para te pedir oração e pedir que você, por favor, cadastre uma nova pessoa. Agora eu quero cadastrar minha neta, a Isabelle. Deixou aqui o endereço da Isabelle. Ela diz: eu sou da Diocese de Palmares, paróquia da Gameleira. Gameleira, sei lá que fica onde, hein, gente? Agora eu não sei, é que ela não colocou o estado. Mas obrigada a você, minha irmã em Cristo, Deus lhe pague. Obrigada pelo carinho, pela fidelidade. Pode deixar, vou cadastrar agora a Isabela. Ela deixou o endereço aqui para que ela, a netinha, agora receba a revistinha Canção Nova Kids. Eu até dei uma olhadinha aqui na revistinha, essa ainda é do mês de agosto. Aliás, de julho, não chegou ainda do mês de agosto, mas agradeço a todos as vovós e os vovôs, agradeço os dindos, os papais, as mamães, que cadastram aí as fofurices e elas recebem todo mês essa revistinha. E tem, gente, tanto ensinamento da nossa doutrina, tanta catequese, ajuda com certeza as crianças a amar mais a Deus. Esse é o nosso intuito. Verdade. Testemunho. Ô, Val, Oi, pois não. Desculpa, tem Gameleira em Pernambuco e Gameleiras em Minas Gerais. Então, acho que é do Pernambuco. Eu falo da Diocese de Pesqueira, né? É. Então, nossa, pá, tá rápido. Raciocínio rápido. É isso Não, eu mesmo. tinha entendido, mas você estava tão na fluidez da sua comunicação, que é linda e perfeita. Eu falei, não, de verdade. Falei, não vou incomodá-la, mas eu já tinha entendido, por causa da diocese, né? Obrigada, obrigada. Então, um abraço para todos do Pernambuco e todos de Gameleira que estão nos acompanhando nesse momento. O testemunho é curtinho, porque essa pessoa foi cirúrgica. Ela disse assim: Val, por favor, não me identifique. Mas eu gostaria de testemunhar que a Canção Nova mudou a minha vida. Mudou os meus princípios morais e intelectuais. Cada vez que eu acompanho a Canção Nova, a minha vida é transformada. Quero agradecer porque havia dentro de mim uma tristeza que eu considerava crônica. Nada fazia passar. Até as coisas que eu amava, gostava, fazia e antigamente encontrava prazer, já não mais me satisfazia. E hoje, por incrível que pareça, a simplicidade da Canção Nova encanta meu coração, transforma a minha vida. A tristeza passou e com vocês eu estou sempre sorrindo para a vida. Obrigada, porque a alegria não tem preço. Retribuo sabendo que o que eu recebo é infinitamente mais. E ela disse o quê, meus irmãos? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Louvado seja Deus. A gente também pode dizer: o que recebemos é infinitamente mais. Obrigada a você que tem recebido da parte de Deus e tem também contribuído com esta obra de evangelização. Deus há de te conceder infinitamente mais, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Obrigada mesmo, família Canção Nova. A gente agradece a todos, né, que amam essa obra e contribuem com essa obra de Deus. Sem você, não seria possível toda essa evangelização da Canção Nova que não para, né, Padre Adriano? É isso mesmo. A gente está muito feliz e a Canção Nova vive o que você vive. Né? A gente agradeceu pela ajuda de Júlio. Não é assim, você paga uma conta, vem outra, resolve um problema, vem outro, né? Então a gente começa esse mês de agosto confiando no Senhor. Nós confiamos em Deus, nós trabalhamos para Deus, né? Ele é o nosso patrão, como nos ensina o Padre Jonas, nos nossos documentos internos, e contamos também com a sua generosidade, tá? E também eu quero convidar você a compartilhar. Você está acompanhando aí na live? Compartilha a live no TV Canção Nova ao vivo, youtube.com/TV Canção Nova ao vivo. Compartilha essa live. Também aí compartilha o perfil do Sorrindo para a Vida CN com outras pessoas no Instagram. Convida outras pessoas para conhecerem a Canção Nova, para viverem conosco esse momento de graça. Talvez até pessoas que acompanhavam a Canção Nova, que você sabe que hoje não conseguem mais acompanhar, relembre-as, evangelize com a gente, tá bom? Olha, eu quero dizer, porque estão me perguntando bastante, e como eu brinquei esses dias atrás, a internet é complicado. Você fala e tem que ir explicando, né? Me perguntaram se vai ter a quaresma de São Miguel, nos 40 dias com São Miguel que o padre costuma fazer. Vai ter sim, começando dia 15 de agosto até o dia 29 de setembro.
Uma pessoa falou, padre, mas não colocaram a data. Gente, aqui é sempre, a Quaresma de São Miguel é fixa, né? Todo ano é 15 de agosto, né? A solenidade de Nossa Senhora, uma festa mariana, até 29 de setembro, que é a festa dos arcanjos. É um momento forte de oração. Então, nós vamos ter no YouTube da Canção Nova também o padre José Augusto e a Vanúzia rezando de manhã, a Quaresma somente, a Quaresma de São Miguel, que vai ser bem legal. E eu vou fazer à noite, todas as noites no meu canal no YouTube, o Rosário, começando 9 da noite, né, de 15 de agosto a 29 de setembro, rezando por cura, por libertação, sendo um momento forte de oração, para quem não consegue rezar em outros momentos, tá? Vamos se unir a mim e também a mim e aos irmãos da Canção Nova que vão rezar comigo, né? Os padres sempre vão, já é a 6ª vez que eu faço. E também nós fazemos sempre com uma intenção para ajudar a comunidade Canção Nova, né? Eu vou partilhar essa intenção, o economato vai me passar, o economato geral interno da Canção Nova, e semana que vem eu já partilho. E me perguntaram também, Patrícia, qual livro nós vamos usar? Falei e repito, mas eu digo que esse livro você o encontra no loja.cançãonova.com. O Adamir, responsável do Davi, já me falou, padre, o pessoal está procurando, pode dizer que tem no loja.cançãonova.com. O livro que o padre vai usar para refletir todos os dias é esse livro, Castelo Interior, Moradas, deixa eu mostrar melhor aqui, Castelo Interior, Moradas, de Santa Teresa d'Ávila, virgem e doutora da Igreja, reformadora do Carmelo. Ela é uma mestra de oração, junto com São João da Cruz. Então, nós vamos entender como subir as moradas, né, gente? Através da oração nesse tempo. É isso, recado dado. Que bênção, gente. Que alegria, né? Canção Nova não para. 100% de evangelização para nós alcançarmos o maior número de almas. Vamos para a frase do nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. O amor de Jesus é capaz de curar as feridas mais profundas da alma. O amor de Jesus é capaz de curar as feridas mais profundas da alma. Através da imagem da TV Canção Nova, do som, do áudio que chega pela rádio, pela internet, o amor de Deus vai sendo espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Permita hoje que esse amor de Jesus, esse amor que custou ali todo o seu sangue na cruz, venha curando profundamente a sua alma, seu coração, seus traumas, suas feridas emocionais e até fisicamente. Permita mesmo que pelo sangue de Jesus você seja curado, restaurado nesta manhã. Por isso eu quero convidar você, convidar nós que estamos aqui nessa bancada, a nos rendermos a esse amor. Porque é esse amor que vai nos curar profundamente quando nós nos abrirmos, quando nós descansarmos o nosso coração nele. Eu quero que você cante comigo essa canção. Descansa o coração nele que só tem amor pra dar. Põe tua esperança no Senhor, espera. Acalma o teu viver, ele é muito mais, vai muito além, onde ninguém pode alcançar. Só ele vai e traz vitória, vitória. Descansa o coração nele que só tem amor pra dar. Põe tua esperança no Senhor, espera. Acalma o teu viver, ele é muito mais, vai muito além, onde ninguém pode alcançar. Só ele vai e traz vitória. Aquele
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Eu peço, vem Espírito Santo, vem nos conduzir nessa manhã, vem falar através de mim, Espírito Santo. Que eu diminua, que nós diminuamos, o Senhor apareça, o Senhor aconteça nesse momento. Vem acalmar as mentes cansadas, os corações desesperançados, vem trazer esperança, vem trazer ânimo. Vem nos levantar das nossas quedas, Espírito Santo. Eu peço ao Senhor que todos e cada um de nós façamos nesse momento uma experiência com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus, com a bondade de Deus. Rogai por nós, Santíssima Virgem, Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Você pode ler para mim, Patrícia? Se quiser, a minha já está aberta. João 8, do 3 ao 11. Então os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher flagrada em adultério, colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada em adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para pô-lo à prova e ter motivo para acusá-lo. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher, que continuava no meio, em pé. Erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Que palavra linda, meus irmãos. Essa palavra, ela foi objeto, tem sido objeto da reflexão de muitos santos doutores ao longo da história, sobretudo aquilo que são os padres do período patrístico, né, os 8 primeiros séculos da igreja. Ali estão Santo Agostinho e tantos outros, São João Crisóstomo, que conservam as fontes, né, mais próximas ali à revelação. Então a gente gosta sempre de citar. E também alguns outros sempre refletiram sobre isso, porque tudo que está... Veja bem, 3 anos de ministério de Jesus, quantas experiências você não vive em 3 anos, não é verdade? Quantas coisas... Só que os evangelistas escolheram a dedo ali, inspirados pelo Espírito Santo, quais das muitas experiências que Jesus viveu, dos muitos encontros, dos muitos perdões, das muitas curas, das muitas palavras, eles escolheram a dedo quais seriam as palavras que eles colocariam no relato do Evangelho. Então, se está aqui uma narrativa como essa, não é à toa. Olha, eu vou dizer para você, todos nós somos e já fomos essa mulher em algum momento da nossa vida, né? Engana-se quem se coloca somente na posição do fariseu, né? Que queria que ela fosse apedrejada. Porque todos nós estamos em dívida com Deus. Todos. Você sabe que São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, só cito, diz o seguinte: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. É escritura. Todos pecaram e estão privados da palavra de Deus, da graça de Deus, da glória de Deus, da salvação de Deus. Ou seja, nós somos essa mulher. Nós também somos essa mulher. E eu vou refletir sobre isso ao longo desse momento de partilha. Todavia, eu quero começar aqui descrevendo essa passagem, né, que não é apenas sobre uma mulher pecadora, gente. Essa passagem,
é sobre 3 grupos que sempre existiram na história da humanidade, em todas as épocas. Primeiro grupo, os que acusam. Segundo grupo, os que caíram. Terceiro grupo, os que salvam, ou os que levam, conduzem àquele que salva, né? Em qual grupo eu e você estamos hoje? Talvez você esteja no grupo dos que acusam. E, é claro, há uma diferença entre fazer o discernimento, discernir isso está certo, isso está errado, e entre o acusar mandando os outros para o inferno, né? Às vezes o discernimento ele é necessário e aconselhável para você não assumir o errado como certo, o desvalor como valor, né? Não é sobre isso que a Bíblia está falando. Mas talvez você esteja no grupo dos que acusam, que mandam para o inferno, que querem condenar. Talvez você esteja no grupo dos que caíram. E existe uma dor também no coração traidor, né? E Jesus hoje tem uma palavra para você, né? Eu também não te condeno, mas... Desculpa. Mas também vai e não peques mais. Eu vou voltar nesse aspecto, né? Porque parece que é uma festa, né? Não, só Jesus não me condenou, então não me condene. Não, Jesus não te condenou para que você saia do pecado, não para que você continue no pecado, né? É o que eu pregava na missa da sexta-feira, aqui no acampamento Fé Católica. Muita gente usa o argumento, mas Jesus não condena ninguém, ele acolhe os pecadores. Ele acolhe os pecadores para que os pecadores deixem de ser pecadores e se convertam, né? Imagina um médico acolhendo uma pessoa com câncer. Olha, você está com esse tumor, vem aqui para o hospital, deixa o tumor aí, tá? Ele só vai te matar, mas deixa aí, você é acolhido aqui no hospital. Você vai querer ouvir isso de um médico? Não, se o médico tem a possibilidade de retirar aquele tumor através de uma cirurgia para você sobreviver ao câncer, você vai querer que ele retire, não que ele te acolha. Você não quer ser acolhido, você quer ser curado, né? Então, só para deixar bem claro. Mas em qual grupo você está? Os que acusam, os que caíram? Há salvação para você, há perdão para você, se você está no grupo do que caiu. Não desanime, tá? Levanta, volta para Deus, Ele te ama, Ele é maior que o seu pecado. Ou você está no grupo daqueles que salvam, ou daqueles que conduzem, obviamente, ao que pode salvar, né? Porque a gente não salva, mas eu, como sacerdote, eu sei quem salva. Então, eu posso conduzir através do sacramento, através da oração, através, como a Patrícia falou, rezando para uma mulher no banco, né, lá em São Paulo. A gente pode conduzir o testemunho que você deu, né? A gente pode tentar. Foi o padre que fez? Não, mas o padre rezou, pediu para aquele que pode resolver, né? Eu não resolvo, mas eu sei quem pode, é Deus. Então, qual grupo você está? Primeira reflexão, 3 grupos. Segunda reflexão, essa palavra traz muitas reflexões progressivas e o padre vai tentar abordá-las todas, dentro do possível. Esse evangelho revela 2 tribunais. O tribunal dos homens, rápido para condenar, lento para salvar. E revela também o tribunal de Deus, o tribunal segundo Cristo. Lento para condenar, porque Deus tem paciência com o pecador, diz lá em 1 Timóteo 3, Ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, então Ele dá tempo. O tribunal de Cristo é lento para condenar e rápido para salvar. Os escribas e os fariseus queriam uma condenação. Cristo queria a salvação. Cristo queria uma conversão. Você é de qual grupo? O grupo que quer a conversão do pecador, porque está lá também no livro de Ezequiel, não tenho prazer que o pecador se perca, eu quero que ele se converta e se salve, né? Deus disse. Você está no grupo daquele que quer a conversão ou daquele que quer a condenação? Eu sei, é difícil lidar com as fraquezas das pessoas, mas olha, dizia Santo Agostinho que você pode medir o nível de maturidade espiritual de uma pessoa pela capacidade que ela tem ou não de exercer a misericórdia, né? Porque condenar é fácil, gente, não exige do seu coração. Condenar não exige virtude. Ser misericordioso, sim. Exige uma virtude, né? Claro, mais uma vez eu digo, o Senhor acolhe para a conversão, não é? Se a pessoa quer viver no pecado, então vai com Deus, né? São Paulo mesmo tem uma passagem da carta aos Coríntios que ele diz assim, olha, aquela pessoa não quis se converter, nós vamos entregá-la a Satanás para a sua conversão, ou seja, que se exploda, então, no bom sentido da palavra, que ela quer viver, que viva, e a gente reza para que ela, quebrando a cara lá com o inimigo, volte para Deus, né? Isso que Paulo quis dizer. Então, mas a gente não pode desistir das pessoas.
não pode agir com as pessoas como se elas fossem descartáveis, sabe? Porque foi isso que os fariseus fizeram. Eles não estavam preocupados com a mulher, eles não sabiam o nome da mulher, eles que usaram a mulher como um objeto, um instrumento para fazer Cristo cair e prender Cristo, porque Cristo ia contradizer a lei. Então eles tinham poder civil para prender quem contradissesse a lei publicamente, né? Lei de Moisés. Então ela era um copo descartável. Olha, São João Paulo II, nas lindíssimas, preciosíssimas catequeses sobre a teologia do corpo, ele disse que isso difere o cristão do não cristão. O cristão não usa, o cristão ama. O cristão não objetifica, não é um objeto. Ele ama. E no amor, gente, comporta a misericórdia, o não desistir. Eu sei que você está com um filho, talvez na droga, um filho dando trabalho. Você nesse casamento, eu sei que você está sofrendo. Mas olha, a gente viciou no conforto nesse nosso tempo e a gente quer descartar tudo que não dá prazer momentâneo, não corresponde ao que a gente espera, né? Mas o amor, ele é paciente, ele é perseverante. Graças a Deus, Deus não desistiu de mim. Eu era um drogado, perdido. Na minha adolescência, graças a Deus, Deus não desistiu de Paulo, perseguidor dos cristãos. Graças a Deus, Deus não desistiu de Agostinho, gente, Santo Agostinho. O Santo Agostinho vivia em zonas de prostituição antes de Cristo, você sabia disso? A mãe dele não desistiu dele, Santa Mônica intercedeu fervorosamente por muitos anos, né? E Deus também não desistiu dele. Tem uma santa do norte da África, eu até já preguei sobre ela aqui ano passado, retrasado, não sei, que ela era uma prostituta da corte, prostituta profissional. Só que ela nunca tinha ouvido falar de Cristo, e um dia ela encontrou um monge que falou, anunciou o Evangelho, e ela entendeu que tudo que ela buscava estava naquele abraço de Jesus, naquela acolhida do Pai, sabe? E ela mudou, foi para o mosteiro, se tornou santa. E ela tinha muitas posses, que naquela época ela era prostituta da corte, deu tudo para os pobres. Então, Deus, graças a Deus, Deus não desistiu dela. Graças a Deus, Deus não desistiu do Padre Jonas Abib, nosso pai fundador, né? Ele conta que ele entrou em crises quando ele teve tuberculose, depois ele ficou magoado com os superiores, pensou em deixar de ser padre, chegou a pensar isso, né? Ele conta para a gente. Deus não desistiu do Padre Jonas. Deus não desistiu de Pedro, que o negou 3 vezes. Deus não desistiu de Tomé, cabeça dura. Se eu não ver, gente, Jesus já tinha feito tantos milagres. Se eu não ver a marca dos pregos e não colocar meu dedo lá nas marcas dos pregos, quando ele apareceu ressuscitado aos apóstolos e Tomé não estava, né? Ele disse isso aos apóstolos. Eu não acredito, só se eu ver e tocar. Mas Deus teve paciência com Tomé. Deus não desistiu de Tomé. E é interessante, Deus quer a conversão, o tribunal humano quer a condenação. E Santo Agostinho dizia, naquele chão restaram apenas 2 pessoas, a miserável e a misericórdia. A misericórdia encarnada que é Jesus. E a miserável que era aquela mulher. Olha, em nenhum momento Jesus falou que o pecado dela estava certo. Em nenhum momento Jesus relativizou o pecado. Não. Jesus não relativiza o pecado. O pecado é pecado, o certo é certo, o errado é errado. Ponto. Sabe? Mas aquela mulher que não possui um nome, isso é de propósito que João deixou ela sem nome, representa a humanidade pecadora, representa eu e você, expostos, envergonhados, sem defesa diante do nosso pecado. É isso que o padre vê no confessionário às vezes, né? A pessoa chega humilhada pelo seu pecado, exposta, envergonhada. Mas essa passagem continua acontecendo em cada confissão, em cada confessionário ao longo da história, né? Ali, o pecado diz para você, você é o seu passado. Jesus no confessionário diz para você, você ainda pode realizar, você ainda pode ser aquilo para o qual você foi criado. Vai e não peques mais. Sabe, o demônio identifica você pelo seu pecado, ele define você pelo seu pecado. Jesus identifica você pela sua possibilidade de santidade, de se tornar São Paulo apóstolo, de se tornar São Pedro, de se tornar Santo Agostinho, né?
ele nunca diminui a gravidade do pecado, mas ele demonstra que a misericórdia é maior do que qualquer pecado, né? Sabe? Maior do que qualquer pecado. Então hoje, tem muitas pessoas que foram criadas com um jeito muito duro e com aquele pensamento, eu só posso receber alguma coisa boa se eu merecer. Olha, Deus não funciona assim. Ele acolhe você mesmo quando você não merece. Para que você não peque mais, óbvio, mas Ele te levanta, tá? Não desanima você na depressão. Você que deixou de ir à missa no domingo, né? Deixou de ir à missa ontem, está se lançando aí nesse abismo, fica em casa comendo demais, nessa depressão, triste, caiu em pecados sexuais. O seu destino não é o pecado, o teu pecado não te define. Deus é maior que esse pecado. Levanta, em nome de Jesus. Recomeça. Você que está com essas dívidas, com esse problema financeiro sério, pensou até em tirar a sua vida, levanta, Deus vai te ajudar. Tua esposa foi embora, teu esposo foi embora, mas Cristo continua com você, levanta. Olha, uma coisa bem interessante agora, abrindo uma outra janela de reflexão, meus irmãos. São João Crisóstomo, como eu disse, eu gosto de usar os padres da patrística, porque eles estavam mais perto ali do fato bíblico, das primeiras tradições e gerações cristãs. São João Crisóstomo entendeu o seguinte: o orgulho, olha só o que ele disse nas homilias sobre o Evangelho de João: nada torna o homem tão severo para com os outros como o orgulho. Pois ele continua: o orgulho leva o homem a enxergar, o ser humano, facilmente a enxergar a falta alheia, enquanto permanece cego para a própria condição pecadora. O orgulho, repito, nada torna o ser humano tão severo para com os outros como o orgulho. Porque o orgulhoso, ele é severo para com o outro, mas ele desculpa as próprias faltas. Ele é tolerância zero para com os outros. Mas na hora que é a falta dele, ele faz de conta que não viu, ele dá desculpas. Algumas pessoas com algum tipo de temperamento são mais inclinadas a isso, mas essa é uma tentação de todos. Gente, o orgulho espiritual transforma pecadores em juízes. Eles eram pecadores, todos aqueles homens, mas se tornaram juízes. Talvez você que tem sido muito juiz, me perdoe, isso não é humildade, isso é orgulho. Eu defendo a verdade. Qual verdade? A de Cristo ou a sua? Porque a sua verdade diz que você tem que condenar todos. A verdade de Cristo diz que você tem que olhar primeiro para você. Cristo não negou que o que ela fez era errado, pecado gravíssimo. Mas por que aqueles homens jogaram as pedras no chão? Porque Cristo disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles olharam para eles, primeiramente. Eles examinaram-se a si mesmos e as suas consciências lhes disseram: joga essa pedra e vai embora. Você fez pior do que ela em algumas coisas. Então veja bem, o orgulho espiritual transforma pecadores em juízes. A humildade transforma pecadores em penitentes. Penitentes, né? Jesus desmonta o orgulho. Ele não disse, ela não pecou. Para muitos que já estão aí de prontidão dizendo: então é só misericórdia. Não, não é isso. Eu não estou dizendo isso. Mas Jesus disse: primeiro, olhem para vocês. Sim, existem situações nas quais nós vamos ter que corrigir. Eu, como padre, muitas vezes tenho que corrigir. Você, como pai e mãe, tem que corrigir. Quando precisar fazê-lo, faça-o com respeito, com verdade, com misericórdia. Diga que o errado é errado e que o certo é certo. Mas antes e acima de tudo, olhe para você. Essa foi a grande mudança, né? Santo Agostinho, no Tratado sobre João, número 33, comentando isso, disse: eles consideraram os pecados alheios, mas esqueceram os próprios pecados, né? Então, a justiça começa pelo exame da própria consciência. Olhe para você. Como eu disse, às vezes precisaremos corrigir, o façamos com misericórdia, justiça, humanidade, né? Mas olhe para você, sabe? Porque a doença espiritual da comparação, ela peca mais que eu. Deus não vai te comparar com ninguém, Ele vai te comparar com você mesmo. O progresso que você está fazendo, o que você não sabia e hoje sabe, então mais conhecimento, mais responsabilidade diante de Deus. A quem muito foi dado,
muito será cobrado, né? Então, olha só, Jesus a acolheu, e um dos gestos mais bonitos aqui, que a tradição, Santo Agostinho viu isso, né? E muitos outros santos, chama muita atenção, é que ela estava no chão, e o Evangelho diz que Jesus inclinou-se, né? Inclinou-se. Você sabe que isso inclinar foi visto pela tradição, em especial por Santo Agostinho, como um movimento da encarnação do Verbo de Deus, né? Deus, Jesus, que estava lá no seio da Trindade com o Pai e o Espírito Santo, abre mão da sua glória e da sua divindade e se faz criatura como nós, né? Conosco. Semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, né? Então, Jesus se inclina, mas não para ficar lá embaixo com a gente. Ele se inclinou para olhar aquela mulher nos olhos, né? Enquanto todos olhavam o pecado, Jesus se inclinou para olhá-la nos olhos. E hoje Jesus está se inclinando até você. Ele se abaixa. Eu dizia isso semana passada, segunda passada, né? Quando eu falei sobre João, aquela passagem que Jesus chorou quando Lázaro morreu, né? Jesus hoje está se inclinando até você que está com depressão, Jesus está se inclinando até você que pensa em destruir a sua vida, você que está sobrecarregado, cansado, ou você que está bem. Não é porque você não tem um pecado grave que você não precisa dessa inclinação do Verbo de Deus, de Jesus até você, não, tá? Se Ele tirar a mão de sobre nós, tirar a sua graça, nós caímos no nada, no vazio, no pecado, né? Até a graça de nos mantermos de pé é um presente gratuito da misericórdia e da graça de Deus. Então Jesus hoje se inclina. Que linda essa cena. Ele se inclina, ele se abaixa. E depois, veja bem, outra coisa que os padres da igreja identificaram. Ele se inclina e escreve no chão. Muito provavelmente ali na areia, né? Jerusalém tem aquela pedra branca, aquela substância rochosa branca que é porosa e ela vai soltando uma areinha, né? Uma areia no chão. E os santos disseram, em especial Agostinho, né, que Jesus escreveu na areia. Por quê? Porque eles fizeram uma comparação, com duas faces. O diabo escreve o seu pecado na pedra, dizia Agostinho. Por quê? Porque na pedra não vai sair. Se você escrever algo com uma tinta considerável na pedra, né, não vai sair fácil. A chuva não vai tirar, o vento não vai tirar. Mas na areia, ele apaga fácil, né? Alguém pisou em cima, veio uma chuva, um vento. E Santo Agostinho disse, assim Deus faz com os nossos pecados. Ele não os grava, né? Está escrito lá no Salmo 102. Ele não nos trata como exigem as nossas faltas. Ele não está sempre repetindo as suas queixas, né? Ele não os grava, ele os apaga. E ele os apaga, né? O inimigo quer tornar o nosso pecado eterno. Cristo escreve o pecado onde o vento da graça, da confissão, podem facilmente apagar, né? Olha só. E a gente percebeu que depois de Jesus se abaixar, depois de Jesus olhar nos olhos dela, depois de Jesus escrever no chão, depois de Jesus dizer, quem não tiver pecado atira a primeira pedra, as pedras começaram a cair, né? As pedras caíram das mãos daqueles homens, porque primeiro caíram do coração, né? Eles começaram a olhar para si mesmos. E o Evangelho diz, Patrícia, me chamou muita atenção, que saíram todos, primeiro os mais velhos. Por que os mais velhos saíram primeiro? Que tinham mais pecados. Não necessariamente. Agora eu vou recorrer a Agostinho de novo, né? Não vou citar só o que eu penso sobre isso. Santo Agostinho disse que saíram primeiro os mais velhos, por quê? Porque a melhor idade, como a gente fala hoje em dia, né? A pessoa mais velha, ela viveu mais. E por viver mais, acumulou mais sabedoria, é isso que se espera. E por acumular mais sabedoria, fez mais a experiência com a própria miséria. Presta atenção, um jovem, às vezes, ele é implacável. Não, mas como aquela pessoa fez isso? O vovô, não. Não, mas filho, você pode também cair nesse pecado. Por quê? Porque ele já caiu. Porque ele já entendeu que a natureza humana é falha, pelo menos se espera, né? A Bíblia diz, o livro de Provérbios, que a pior desgraça da vida é um ancião sem sabedoria, né? Pessoa que ficou mais velha e não amadureceu, não se converteu, não aprendeu, né? A Bíblia diz. Mas Agostinho dizia que eles conheciam melhor a própria miséria, né? Porque a verdadeira maturidade espiritual, ela produz autoconhecimento. E o autoconhecimento em Deus, ele produz humildade, não arrogância. A pessoa que é arrogante, Patrícia, geralmente ela não se conhece, né?
Eu sempre pedi a Deus, desde o início do meu sacerdócio, Senhor, uma oração ousada, mas eu falava, Senhor, me mostra a minha miséria. Né? Porque eu vendo a minha miséria, claro, tinha época que eu quase surtei, eu falei, não, Senhor, vai com calma, né? Pois eu mudei. Você vai ser mais misericordioso com o outro, não porque você é bom, é porque você se vê. Quem condena o outro, no fundo, não se vê. Porque São Gregório dizia, Magno, lá na Muralha em Job, quanto mais alguém conhece a si mesmo, menos se atreve a condenar o próximo. Por isso, gente, o autoconhecimento em Deus é essencial para a maturidade espiritual. Porque a verdadeira maturidade espiritual, ela gera esse conhecimento de si, que nunca é arrogante, né? Ele é humilde, o autoconhecimento gera humildade. E, como eu estava dizendo, o mais velho, ele é mais humilde. Precisa ser, né? Se não é, tem algum problema. Senhor, me dá a graça de ficar um velhinho sábio, né? Pelo amor de Deus, nós todos, né? Ainda que eu esteja com a minha boca murcha, mas que eu tenha sabedoria, né? Pelo amor de Deus. Tira o pá desandonar do sol, põe o pá desandonar no sol, mas que ele seja sábio, não seja chato, né? Mas o mais velho, ele já fez a experiência da sua fraqueza. Olha, é interessante, às vezes, a gente vê a pessoa muito arrogante, ela não se conhece. Porque se São Francisco de Assis, gente, São Francisco de Assis, disse que se tem alguém que merece, tinha um lugar lá onde eles jogavam os piores, matavam os piores assaltantes, assassinos, estupradores e jogavam lá naquela vala, né? São Francisco fez os irmãos dele prometerem que iriam enterrá-lo lá. E lá construíram a Portiúncula depois, que é o lugar que tem indulgência plenária todos os dias para o mundo inteiro. Lá é o portal da misericórdia. Por quê? São Francisco dizia, se alguém merece ser jogado lá, sou eu. Se não é a graça de Deus, eu sou pior que esses homens. Se São Francisco agia assim, quem é você e eu na fila do pão, né? Quem somos nós, melhor dizendo, né? Então, isso é maturidade espiritual, gente. Isso aqui não é relativismo. Você está entendendo? Mas é claro, como eu disse e repito, Jesus disse, nem eu te condeno. Que lindo, né? Mas não acabou aí. Vá e não peques mais. Ou seja, a misericórdia não relativiza o pecado. A misericórdia, a graça nunca faz acordo com o pecado, mas ela oferece a força para abandoná-lo através do sacramento da confissão, né? O Catecismo diz no número 1989, a conversão é a primeira obra da graça. A obra da graça não é só receber o perdão dos pecados, é o movimento de querer abandoná-los. Eu sei, talvez você esteja no vício, talvez você esteja numa vida de prostituição, no tráfico, nas betes da vida. Eu não sei, filho. Não é tarde para você, tá? Não é tarde. Muda de vida, se converta, abandona esse pecado. O que Deus tem preparado para você é infinitamente maior do que o que você tem hoje no pecado. Ele vai te sustentar. Talvez o seu motivo é até financeiro. Eu estou na prostituição, padre, porque eu preciso pagar as minhas contas. Dá o passo da fé. Deus vai colocar pessoas, claro, e vai trabalhar, vai atrás, né? Deus vai colocar pessoas para te ajudar, mas abandona essa vida. Você foi feito para ser amada, filha, não para ser usada como esse objeto. Está errado. E no fundo do seu coração e da sua mente, você sente que isso está errado, que esse pecado está errado, que a prostituição está errada, que o viver nesse adultério está errado, que o viver falando mal, guardando essa mágoa, condenando o outro está errado, né? Às vezes Deus permite, sabe, que a pessoa caia e quebre a cara para ela ser menos arrogante, mas não precisa chegar nesse nível, é só aprender, né? É só pedir a Deus a humildade de coração. Humildade de coração, tá? A misericórdia não destrói a justiça, mas é a plenitude da justiça. Santo Tomás explicava. A plenitude da justiça de Deus é a sua misericórdia, do poder de Deus é a sua misericórdia. Jesus não aprova a doença espiritual, mas ele acolhe o doente, né? Nós também somos assim, precisamos ser assim, melhor dizendo. Não concordar com a doença espiritual, mas acolher o doente, levantar o doente, né? E fazer uso do sacramento da penitência, que é maravilhoso, é um sacramento de cura. Então, encerrando, aqui caminhando agora para o encerramento, proponho 5 passos concretos. Primeiro, deixe cair as suas pedras, né? Deixe cair as pedras da sua mão. Talvez hoje você está com pedras com relação ao seu padre. Diga de passagem, amanhã é o dia do padre, tá? A gente celebrou nesse final de semana, claro, mas amanhã é dia de São João Maria Vianney, dia do pároco em especial, mas todos os padres também. Reze pelo seu padre. Está errado, está errado. A gente vai corrigir, a gente vai
Não vai falar que o errado é certo, se existe algum caso no qual algum sacerdote, irmão, né, não está dando um bom exemplo, claro, a gente vai, né, tomar as providências, mas rezar, né? Rezar, em primeiro lugar. Deixar cair as pedras com relação aos outros, com relação a você mesmo. Segundo passo, exponha o seu pecado a Cristo. Confissão. O pecado escondido apodrece, o pecado confessado começa a ser curado, partilhado com o irmão para rezar por você também, é importante. Tirar das trevas, trazer à luz, né? Terceiro passo, não transforme a misericórdia em desculpa. Jesus perdoa, mas também chama a conversão. Ele não te acolhe para que você continue no pecado. Não. Ou santos ou nada, Deus não te quer no pecado, não tem desculpa para pecar, não tem justificativa, saia do pecado em nome de Jesus. Quarto passo, nunca desista de ninguém. Nunca. Se Cristo viu esperança naquela mulher, nós não temos direito de declarar ninguém como caso perdido totalmente, né? E quinto passo, né? Procure frequentemente a confissão. Ali acontece ainda hoje o encontro entre a miséria humana e a misericórdia divina, e acontece de forma sacramental, né? E é isso, encerro pedindo que você escreva aqui nos comentários da live, que você escreva aqui no Instagram, a frase de hoje, nosso testemunho público de fé, nossa reação a essa palavra é a seguinte: Jesus me olha. Escreve aí no Instagram, nos comentários, escreve aí na live do YouTube, Jesus me olha, porque hoje ele se inclina como se inclinou diante dessa mulher adúltera, pecadora, e olha para você, nos teus olhos e diz: levanta, eu te amo, eu estou com você, não peques mais, eu sou o teu Deus. Amém. Amém. Deus não nos trata como exigem as nossas faltas, porque Ele é nosso Pai. E a experiência que Ele quer de nós nessa manhã é que nós nos rendamos a ser filhos, porque muitas vezes a gente se coloca no lugar do Pai, muitas vezes a gente se coloca longe do Pai, e a experiência que Ele nos quer nessa manhã é que a gente se renda a ser filho, a ser acolhido diante das nossas fraquezas. Por isso, experimenta isso agora. Deus te espera, Deus não desiste de você, Deus insiste em te amar, neste abraço de Pai. O quanto eu esperei, ansioso queria te ver e te falar o que há em mim. Já não podia me conter. Fala para o Senhor. Me decidi, Senhor. Hoje, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, nos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz.
A imagem que o Senhor me dava era a imagem de Jesus misericordioso, do seu coração jorrando, saindo aqueles raios da misericórdia, sangue e água. Os raios da misericórdia agora estão alcançando muitas pessoas. Esses raios da misericórdia estão agora sobre a cabeça de muitas pessoas, sobre o corpo de muitas pessoas, pessoas fazendo tratamento médico, pessoas nos acompanhando no hospital, pessoas que tinham desistido de lutar contra o pecado, pessoas que tinham desistido de pessoas. Essa misericórdia está vindo sobre você agora. O Senhor está curando pessoas de dores profundas, crônicas na coluna, na cabeça. Pessoas que tinham desanimado de uma tal forma, que tinham incorporado a tristeza, o desânimo, a amargura, a reclamação como parte da própria personalidade, jeito de ser no dia a dia. O Senhor está te libertando. Essa misericórdia está restituindo a alegria a muitos corações. O Senhor está tocando uma mulher chamada Giovana, libertando você de um desânimo, de uma depressão que tinha tomado seu coração. Uma mulher chamada Bárbara também o Senhor visita. A misericórdia, os raios da misericórdia estão entrando agora em casas, em carros, em ambientes de trabalho. Está alcançando a sua mente, está alcançando você. Pessoas nos vícios também estão sendo alcançadas. Uma unção de libertação recai sobre você para que você lute, saia desse vício. É possível vencer com Deus. E também uma pessoa que é muito severa com você mesma. Você não se perdoa, você não perdoa as suas simples faltas, você se condena. Hoje essa pregação tocou o seu coração profundamente. Também o Senhor fala com alguém que é muito carrancudo, muito fechado. Aliás, é uma mulher muito fechada. E na sua casa você vive assim. Você tem mágoas, tem ressentimentos e você faz questão de ficar com a cara amarrada dentro de casa, cultivar esse mal-estar interior. E hoje Jesus liberta você, para que você leve a vida com mais leveza, para que até o seu semblante agora mude, para que as pessoas da sua casa que nem gostam mais de conviver com você, possam conviver com você com alegria. E o Senhor me mostra um homem casado. Você tem pouco tempo de casado, mas você já está no adultério, infelizmente. E à medida que o padre foi pregando, um arrependimento profundo foi brotando do seu coração. Meu irmão, hoje ainda, busque a confissão. Saia dessa armadilha do inimigo para destruir a sua vida e para destruir o seu casamento e a família que Deus tem para você, a sua futura família. Porque hoje é só você e a sua esposa, mas Deus tem filhos para confiar a você. E se você continuar nesse pecado, sua vida, sua família será destruída. Rompe com isso. Hoje, a sedução chegou de mansinho e te envolveu, mas hoje não é por acaso que você está acompanhando esse programa, não é por acaso que você ouviu essa pregação. O Senhor te liberta, Ele diz a você hoje, eu não te condeno, vai e não peques mais. Obrigada, Nosso Senhor está nos dando a graça de fazer uma experiência com a misericórdia. Muitas pessoas rígidas, ríspidas, mas você recebe o bálsamo da misericórdia, a paciência, o amor. Deus rompe com as correntes de julgamento, aquele disse-me-disse, o apontar o dedo. É graça de Deus, percepções que você tinha, mas agora a maneira de olhar, de enxergar e até de dizer é a partir da misericórdia de Deus. Tome posse dessa transformação. Muitas pessoas rígidas, e a imagem é essa, uma profunda rigidez. Você é alcançado pela misericórdia divina. Louvado seja Deus, porque você vai poder testemunhar novos relacionamentos, mais harmoniosos, mais amor. E é graça de Deus derramada por meio do Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Obrigada. Muito obrigada. Por todas as graças derramadas. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. E o Senhor ainda fala com um sacerdote. O Senhor está acompanhando, graças a Deus o Senhor está acompanhando. O Senhor está vivendo uma situação delicada.
Mas Deus revela ao Senhor hoje, a solução está numa confissão bem feita. E que o Senhor possa mesmo fazer essa confissão e se libertar para viver em paz. São tantas graças que o Senhor derramou sobre nós hoje, mas que nós possamos mesmo assumir essa misericórdia de Deus na nossa vida e confiar nessa misericórdia. Tá bom, meu irmão, minha irmã? E vamos juntos propagar. Jesus me olha, né? Jesus me olha com a sua misericórdia. Eu sei que você está aí também ansioso para receber e saber o resultado da campanha. E ela chegou, né? Com boas notícias. A Diciline hoje. Olha a carinha dela, gente. Bom dia, Dici. Bem-vinda. Bom dia, família linda. Estou muito feliz. Primeira vez que eu venho nessa bancada. Bem-vinda, Dici. Eu disse, não, Zé, eu lembro de você aqui apresentando esse programa. Oxi! Tá com a memória melhor do que eu, hein, gente? Mas eu quero já chegar abraçando você, que faz parte da nossa família Canção Nova. Mas antes disso, eu quero agradecer a vocês aqui da bancada, os meus irmãos tão lindos, maravilhosos, que eu amo tanto. Obrigada, viu? Porque... Dá para chegar? Gente, alcança. Sabe por que eu estou fazendo isso, gente? Porque eu Sorrindo para a Vida, esse programa de companhia para a gente todas as manhãs. Quantas vezes eu fui visitada por Deus através desse programa. Quero agradecer demais a vocês, a disponibilidade, o amor a nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês transmitem com tanta verdade, sabe? Que toca as nossas almas. Então, eu quero agradecer vocês. Muito obrigada, do fundo do meu coração. E eu tenho certeza que as pessoas do Brasil inteiro estão repetindo a mesma coisa, viu, Padre? Amém. O Senhor é uma bênção na nossa vida. Amém. Você, Val, é uma bênção, você também. Muito obrigada, viu? Tudo isso para dizer, gente, que o nosso projeto da M Almas, a gente diz de pessoas, de vidas, que a gente quer resgatar todos os dias. Todos os dias nós queremos resgatar pessoas para nosso Senhor, porque nós descobrimos isso, que encontrando com Ele que a nossa vida é diferente, que tem sentido na nossa vida quando nós nos encontramos com Ele. É isso. E aí é o seguinte, o nosso projeto diz de pessoa, né? E o Evangelho é de graça, sempre foi de graça, né? E ele sempre será. Padre Adriano, a gente tem a felicidade de ter vocês aqui todos os dias, e todos os dias nós os teremos, né? Padre viajando pelo Brasil afora, Valdene, todo mundo evangelizando, porque nós queremos levar Jesus Cristo. Mas o que não é de graça é os meios que nós precisamos chegar até você, né? Porque se não for esses meios, a evangelização vai continuar aqui, mas não chega até você. Então, essa câmera que a gente utiliza, ela tem um preço, não é? O satélite tem um preço. E é isso que você nos ajuda. E é tão bonito ver nessa companhia de pesca, né? Cada um faz algo e você mantém esse barco, você mantém essa companhia de pesca. Então, eu quero agradecer demais a você. Muito obrigada, porque você faz Jesus acontecer na vida de tantas pessoas. Então, hoje a nossa gratidão a você. E quero dizer mais, antes de falar da nossa porcentagem, eu quero dizer a você, nunca se esqueça disso que eu vou falar agora. Olha, desde a comida que eu coloco no meu prato, todos os dias, a roupa que eu visto, o shampoo que eu lavo o meu cabelo, a conta mais alta dessa fundação tem a ver com você. Então, eu quero agradecer demais. Obrigada, viu? Obrigada porque você sustenta essa obra, né? Os nossos colaboradores, nós não conseguiríamos sozinhos, somos poucos, né? Nós precisamos dos nossos colaboradores, que eu quero mandar um super beijo para vocês. Obrigada por tudo que vocês fazem, por essa missão tão linda, né? O salário deles, né? Também chega através de você, né? O empregado é digno, né? Do seu salário. E você também faz isso acontecer na vida de tantas pessoas. Por isso, hoje, eu quero glorificar a nosso Senhor Jesus Cristo, bendizer a Deus pelas suas mãos generosas, que tem salvado muitas vidas. Deus lhe pague de coração. Isso tudo é para dizer, gente, que nós chegamos aos 100%. Louvado seja Deus! Sou peregrino do amor, você veia a esperança deste mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar. A vida é caminhar. Sou peregrino do amor, você veia a esperança deste mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar.
vida é caminhar. Sou peregrino do amor, vou semear a esperança deste mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar. Viva Jesus! Olha, a gente não pode cansar de caminhar, mas também a gente Pode não entrar. pode Um protesto, só cansar de tá faltando a agradecer minha a você. plaquinha. Eu já sabia, cadê a minha placa? Padre, porque nós não podemos acostumar com isso, né? Verdade. Verdade. Que maravilha, né? É a providência de providência de Deus a que generosidade das pessoas. Padre Jonas sempre nos ensinou, né, disso. A gente não se acostuma com um milagre. E essa campanha, esse 100%, é um milagre. E nós queremos, como você não se acostuma com um milagre? O Padre Jonas nos ensinou a gratidão. A gratidão é o remédio para você não se familiarizar com a graça. Então, é até difícil, né? Obrigado é uma palavra tão pequena para expressar o que a gente sente, né? Val, 12% ao dia, minha irmã. Eu quero agradecer. Gente, o Padre disse muito bem, a gente fica sem palavras. Porque eu quero agradecer a todo mundo. Como a Dirce falou, quero agradecer a você que é sócio. Mas eu estou vendo o Paulinho que chegou ali no cantinho. Quero agradecer os nossos colaboradores, a Davi, aqui do nosso querido Davi. Porque é verdade isso, a gente não faz sozinho. Quando a comunidade abraça, vocês sabem, eu me sinto responsabilizada, me sinto comprometida com o projeto da Emaús, me sinto comprometida com você que é sócio. Mas quando a gente vê que todo mundo abraça, que você abraça, que nós aqui abraçamos, é essa certeza de que a providência de Deus vai agir. Não é mérito nosso, mas louvado seja Deus, porque nós não estamos sozinhos. Amém. Não é? Nós temos uns aos outros, nós temos uma Dircilene, um Padre Adriano Zandonal, uma Patrícia, um Sapo, a Michele, nós temos você que é da família. Os irmãos da comunidade, nos bastidores. Hoje foi tão lindo, Val, a Raquel lá da produção, ela veio e falou assim, disse parabéns. Eu falei, parabéns para nós, né? Porque quando você está aí correndo para colocar um programa no ar, você faz parte disso, né? Todos nós fazemos parte disso. Sim. Somos projeto da Emaús e o Padre Jonas sempre dizia para a gente, o milagre acontece quando encontra um povo disposto a acreditar, né? Verdade. Então, que maravilha, gente. Olha, é tanta gratidão no nosso coração que a gente, como diz o Padre, vamos repetir as palavras do Padre, né? Obrigado é uma palavra linda, mas é pequena para expressar o que a gente sente, né? Lindo Porque demais, muito obrigado. Quero agradecer também, Dirce, você, o seu empenho, né? Eu fui participar porque a gente chamava antigamente especial de campanha, agora tem um nome novo. Qual é o nome novo? Projeto da Emaús. Projeto da Emaús, né? É. Fui participar na quinta noite. Nossa, que lindo o trabalho que você e a equipe fizeram. Falaram até com a minha mãe. Minha mãe é hiper tímida, fizeram minha mãe falar. Né? Olha, então, parabéns o trabalho que vocês estão fazendo. Também quero agradecer aí todo o empenho da Deusirene, do Vantes, todos aqueles que estão à frente, né, da Fundação João Paulo II nesse tempo, os que nos precederam também, que nos fizeram chegar até aqui. Muito obrigado, que Deus lhes pague. E também os irmãos da comunidade. A Val disse, quando a comunidade abraça, a gente aqui no programa sente, sabe? Verdade. A gente que está aqui, a gente sente, então é muito lindo, né? É muito bom. Louvado seja Deus. E é isso que a gente quer que a cada dia mais você em casa entende. É um projeto de salvação de almas. Como eu disse, a arrecadação é uma consequência para a gente chegar até você, né? E a gente precisa dela para fazer a nossa missão acontecer. Mas é um projeto de salvação de almas. A gente diz, né? De pessoas. E é isso que a gente precisa entender a cada dia mais. É por isso que eu amo o projeto da Emaús. A plaquinha do sapo chegou. Olha lá, ó. Eu já sabia. Tinha uma oficial, improvisaram, mas tinha uma oficial. É, mas Não, mas vai é para dizer oficial, que você gente. já sabia. Você já sabia. Já sei faz tempo. E assim, por trás das câmeras você não pode ver, mas eu gostaria que os câmeras fossem mostrando aqui o rostinho de cada um dos colaboradores, dos nossos irmãos de comunidade, porque são os rostinhos que você não vê aqui todos os dias. Aqui, eu na hora, né, vendo já por trás das câmeras que a gente tinha alcançado 100%, eu não me contive. São lágrimas de muita alegria, gente. Hoje são lágrimas mesmo de louvor a Deus, de gratidão. Tem outras pessoas por trás das câmeras que você não está vendo, e você não vai ver todos
todos mesmo. Nós estamos representando aqui muitas pessoas, né? Hoje, providencialmente, a Michele está aqui representando você, família Canção Nova, nesta bancada, né? E esses meus irmãos que dão a vida aqui todos os dias. Alguns rostinhos, você que vem na Chácara de Santa Cruz, você conhece ali do balcão, né, do Clube da Evangelização, da acolhida, da infraestrutura da Canção Nova, para essa chácara estar aqui, você poder chegar, ser bem acolhido e recebido. E você está acostumado com os nossos rostinhos, mas tem muita gente linda por trás, na rádio, na TV, na internet, em tantos departamentos, na limpeza da chácara, né, Paulinho? Para essa chácara estar linda para receber você nos acampamentos, nos encontros. É o que está aí na plaquinha. Muito obrigada, sócio evangelizador. Muito obrigada a você que não é sócio ainda, mas que ajudou também, não é? Porque tiveram famílias inteiras que contribuíram, né? A gente agradece de coração. É um milagre. Nesse final de semana, na conferência para mulheres, muitas mulheres vinham falar, nossa, eu me surpreendi com a Canção Nova, o tamanho que é esse lugar, como que vocês conseguem manter, e a gente podia testemunhar. É através de doação. São sócios que amam, são pessoas que amam, que fazem uma experiência com Deus e que querem simplesmente retribuir. Então, aqui, ó, nosso louvor a Deus por você, por sua ajuda, por sua contribuição. Deus é fiel, mas essa fidelidade acontece porque você faz a sua parte. Né, e é bonito ver, né, porque fico emocionada demais, né? Porque o Padre Jonas disse que quando ele adquiriu a Rádio Bandeirantes, tinha os patrocinadores, tinha quem bancava a rádio. E Deus falou ao coração dele que não seria assim com a Canção Nova, porque ele ia levantar um povo para manter esta obra, né? Então, assim, nós não temos nenhuma propaganda comercial. Gente, que maravilha que é isso. Você já imaginou, né? Poderia ser pelos meios convencionais, que talvez seria até mais fácil, né? Mas não é assim que Deus quer. Deus quer nos chamar todos os dias, a dependência e a confiança nele, na sua providência que não falha. E essa é a escola que o Monsenhor Jonas diz, que a gente aprende para ensinar, é um Deus vivo e vivido, né? Então a gente experimenta para dizer a você, meu irmão, minha irmã, que acompanha hoje o Sorrindo para a Vida, Deus é fiel sempre. Amém. Nunca se esqueça disso. Deus é fiel sempre. E Ele age no impossível da sua vida sempre. Basta você crer. Há quase 50 anos, a Canção Nova é sustentada por um povo que a ama, sobre a ação de Deus que toca o seu coração, porque o Padre Jonas diz também que em um ato criador, ele criou a Canção Nova, criou, né, o carisma Canção Nova, criou nós missionários e criou você que faz essa obra acontecer. Então, assim, olha, nossa gratidão mesmo a você nesse dia. Quero agradecer a todos vocês. Quando a Patrícia falava, eu me recordando, né, quantas pessoas no anonimato que a gente nem sabe, às vezes, né? A gente encontra por aí e nem sabe da luta das pessoas para estar aqui, fazendo essa missão acontecer. Mas faz com alegria e com muita, olha, com muito amor, viu? Então, obrigada à minha equipe lá do projeto. Beijinho a todos. Família, olha... Obrigada. Olha, eu vou dar a bênção final. E como eu disse no começo do programa, nosso coração se enche de gratidão, mas nosso olhar já olha para frente. Estamos em agosto. Então, louvado seja Deus e vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar 100% em agosto. E no final eu vou trazer uma plaquinha também, vou dizer com o sapo. Duas plaquinhas. Vamos achar essa placa aí, viu? Deus provê, Deus proverá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Santíssima Virgem, Mãe da Providência, e de São José, patrono também de toda a igreja, também da Canção Nova, de todos nós, desse permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ótimo dia, até amanhã. Viva o 100%!